Esta é uma bermuda alfaiataria com prega fêmea e bolso faca. Cós frente com zíper e botão e tem elástico discreto na parte traseira do cós. Possui cintura alta e tem barra virada tipo italiana. Aqui fiz no linho misto. Tem aula bônus ensinando como deixar a bermuda mais comprida e mais solta, como esta azul, usando o mesmo molde. Esta é uma foto miniatura do molde. Ela ajuda você a identificar todas as partes dele. A parte frente, as costas, os bolsos e o cós frente serão cortados 2 vezes no tecido. O cós costas, o pertingal, a braguilha e os passantes serão cortados apenas uma vez. Estes são os gabaritos do cós frente. Use eles para marcar a margem de costura. Este é o gabarito da braguilha. Use para marcar o pesponto da braguilha. Este é o gabarito para cortar a entretela do passante, se precisar. Se o tecido for fino, entretelar também a braguilha e o pertingal. Os moldes estão todos identificados e tem todas essas informações dentro dele. Esta é a nossa tabela de medidas. Use uma fita métrica para tirar suas medidas e compare com a nossa tabela para descobrir qual tamanho se encaixa melhor ao seu manequim. Para a parte de baixo, escolha o tamanho que mais se aproxime da medida do seu quadril. Para tirar a medida do seu quadril, passe a fita métrica em torno da parte mais saliente do seu bumbum. A fita deve deslizar suavemente para cima e para baixo nesta região, para garantir a precisão. Em caso de dúvida, escolha sempre um tamanho maior, para que fique mais confortável. No meu caso, meu quadril mede 106, então escolhi o tamanho G para fazer a minha bermuda, pois aqui o quadril é de 108 centímetros e ainda tem 6 centímetros de folga no molde. A fita deve estar confortável, não aperte. Após imprimir, separe as folhas do molde por colunas. Neste molde, que é o tamanho G, temos 21 folhas no total. 12 folhas para o molde frente e 9 folhas para o molde costas. Eles estão em arquivos separados para que o mapa não fique muito grande ao montar. As folhas vêm numeradas. O primeiro número é o da folha e o segundo é o da coluna. Aqui nesta parte do molde frente temos 12 folhas com 4 colunas. Aqui tem a folha 1, 2 e 3 da coluna 1. Pegue cada coluna e corte a lateral direita e a parte de baixo de todas as folhas. Corte em cima da linha pontilhada. Faça em todas as colunas. Depois, colhe uma folha na outra, coluna por coluna. Aqui você pode usar cola, fita durex ou fita crepe.
E então colhe uma coluna ao lado da outra. O mapa do molde frente está pronto. Agora recorte todas as partes. Faça o mesmo com o molde costas, lembrando que o molde já tem margem de costura visível no molde. Para costurar esta bermuda, você vai precisar do molde já cortado, do tecido. Aqui eu vou usar o linho misto. E vou usar também a entretela de malha termocolante. Caneta fantasminha, esta é aquela que você marca e depois apaga com ferro. Mas também você pode usar giz de alfaiate ou sabonete. 2 botões, aqui eu vou usar botões forrados com o próprio tecido. Um zíper de 15 centímetros. Linha na cor do tecido. Fita métrica, alfinetes e uma tesoura para cortar tecido. Você também vai precisar de ferro de passar. E vamos usar a máquina de costura reta, a overlock para fazer os acabamentos e o zigue-zague para fazer o caseado dos botões. Também iremos usar elástico de 4,5 cm. Lave e passe o tecido antes de usar, assim você previne o encolhimento da peça após a primeira lavada. Eu costumo colocar de molho em uma bacia com água e deixo de molho por 2 horas, depois torço levemente e coloco na corda. Antes de posicionar os moldes no tecido, faça a marcação de todos os piques. Use um alicate de pique ou uma tesoura. Marque o pique do meio frente do cós, para não confundir com a lateral. Faça a marcação de todos os piques do molde. Faça isso em todas as partes. Distribua o molde sobre o tecido, fazendo o melhor encaixe. E confira se o fio está posicionado corretamente, medindo do fio até a orelha. Meça em 2 pontos diferentes para que ele fique alinhado. Você pode medir do fio até a orelha ou do fio até a dobra do tecido. Faça isso com todas as partes do molde. Agora é só cortar. Corte também na entretela. Aqui vou colocar no cós frente, no passante, no pertingal e na braguilha. Transfira todos os piques marcados no molde para o tecido. Use uma caneta fantasminha, um giz de alfaiate ou dê pequenos piques. Faça isto em todas as partes e nos 2 lados. Antes de tirar o molde do tecido, marque o lado avesso de todas as partes, para não correr o risco de costurar do lado errado. Prepare todas as partes soltas que precisam estar prontas durante o processo de montagem da peça. Aplique a entretela no cós frente. Como meu tecido é fino, vou entretelar também o passante, a braguilha e o pertingal. Para aplicar a entretela, coloque ela sobre o avesso do tecido e coloque um tecido de algodão por cima para proteger o ferro da cola. Deixe o ferro agir por 10 segundos em cada parte e vá aplicando em todo o tecido.
Confira se está ficando bem colada e aplique em todas as partes. Use o gabarito para marcar a margem de costura do cós. Para preparar os passantes, passe o ferro para vincar as margens de costura. Depois, dobre ao meio e passe o ferro. Faça um pesponto em cada lateral. E depois corte 5 passantes de 10 centímetros cada um. No pertingal, costure esta parte aqui de baixo e desvire. Passe o ferro para vincar. Faça o acabamento com overlock ou viés. Faça o acabamento na braguilha também. Aqui eu fiz os 2 acabamentos com overlock. Passe uma costura na parte de cima do cós frente, unindo as 2 partes. Faça isto no cós do lado direito e do esquerdo também. Na parte interna do cós, tombe a sobra de costura e faça uma costura de peso. Passe o ferro para assentar as costuras e faça o mesmo do outro lado. Este é o lado esquerdo do cós. Lado esquerdo de quem veste, é a parte maior do cós. Este vai ser o lado interno do cós e este o lado de fora. Na parte interna é que vai ficar a costura de peso e o acabamento. Do outro lado também. Fiz acabamento na overlock, faça no cós costas também. Este é o lado direito e este é o avesso da peça. Do lado esquerdo de quem veste, deixe esta aba, que ajuda a esconder o fecho do zíper. Do lado direito, corte reto. Faça acabamento com overlock no gancho frente e no gancho costas. Para fechar a prega fêmea, dobre o tecido e pelo lado avesso alinhe as marcações. Faça uma costura com um retrocesso no começo e no final. Depois que costurar, passe o ferro para vincar a prega, jogando metade para cada lado. Vai ficar assim depois que passar o ferro. Faça um pesponto de 1 centímetro em volta da costura, fazendo um bico na ponta. Aqui neste bico, eu gosto de contar os pontos, para que os 2 lados fiquem iguais. Na minha máquina, deu 4 pontos de cada lado. Faça isto nos 2 lados. Coloque o fundo do bolso direito com direito do tecido.
alfinete e passe uma costura reta. Faça isso dos dois lados. Depois, jogue as sobras de costura para o lado do bolso e faça uma costura de peso. Passe o ferro para assentar as costuras. Coloque a vista do bolso com o avesso para cima. Alfinete e passe uma costura reta para fechar o bolso. Faça também o acabamento no overlock. Vai ficar assim. Prenda o bolso com uma costura na lateral, na cintura e na linha do gancho. Passe a costura com uma margem de meio centímetro. Apare as sobras de tecido que tiver aqui, deixe rente ao gancho. Faça isso dos dois lados. Este é o lado direito de quem veste. Aqui vamos aplicar a braguilha. Do lado esquerdo da bermuda vai ficar o pertingal. Aplique a braguilha do lado direito com uma costura reta, deixando 1 centímetro sem costurar. Faça uma costura de peso jogando as sobras para a braguilha. Vire e passe o ferro para assentar a costura. Se você achar que esta parte ficou com muito tecido, na parte do bolso, apare um pouco mais. No meu, vou deixar assim, pois depois de passado ficou muito bom, pois o tecido é fino. Prenda o zíper no pertingal com uma costura reta. Troque o pé calcador, coloque um de pregar zíper, assim fica mais fácil de chegar nos cantinhos. Coloque o pertingal do lado direito do tecido, com o zíper virado para baixo e passe uma costura. Costure até a altura do ferrinho, bem rente aos dentinhos do zíper. Vire e faça um pesponto.
Vamos fechar o gancho. Coloque direito com direito da peça. Alinhe as costuras e alfinete. Faça uma costura para fechar o gancho. Inicie a costura ao lado de onde terminou a costura do zíper e feche até o final. E assim fica a costura. Deste lado, ela termina aqui e a outra começa aqui do lado, fechando o gancho. Do outro lado, fica esse degrauzinho. Olha como o zíper fica perfeito escondido aqui dentro. Confira se o zíper está posicionado corretamente e prenda com alfinetes no lugar. Prenda a outra parte do zíper na braguilha. Abra o zíper e passe uma costura reta. Alinhe a abertura do zíper e alfinete. Use o gabarito da braguilha para marcar e passe uma costura de pesponto. Aqui está o ferrinho do zíper. A costura passa embaixo dele. Antes de pespontar, dobre o pertingal para que a costura não pegue nele. Faça o pesponto ainda usando o calcador de zíper. Prenda o pertingal na braguilha com alguns pontinhos e faça retrocesso. Posicione os passantes na costura da prega e alfinete. O cós maior fica do lado do pertingal e o cós menor do lado da braguilha. Coloque direito do cós com direito do tecido e alfinete. Passe uma costura reta nas duas partes.
Para fechar a ponta do cós, dobre bem na costura, deixando a margem de costura do outro lado virada. Feche a ponta do cós com uma costura reta. Faça isto dos dois lados. Depois de costurar, apare o excesso de tecido e desvire. Arrume bem os cantinhos com a ajuda de uma pinça. Feche o zíper e confira se as duas partes do cós estão do mesmo tamanho. O meu ficou errado, sobrou tecido aqui em cima. Vou abrir e descer a costura mais uns 3 milímetros. Agora sim, ficou perfeito. Dobre a margem de costura de 1 centímetro e passe o ferro em todo o cós. Aqui na barra interna do cós, você pode deixar o acabamento na overlock ou no viés. E aí pode fazer um pesponto dobrando só esta pontinha. Ou pode fazer o acabamento embutido como eu vou fazer. Feche o gancho costas com uma costura reta. E depois passe o ferro para abrir as costuras. Posicione os passantes na cintura e alfinete. Coloque o cós direito com direito e passe uma costura reta. Dobre a margem de costura e passe o ferro para vincar. Dobre o cós ao meio e faça uma costura de pesponto. Faça a costura bem rente ao cós pelo lado direito, pegando em cima do cós pelo avesso. Marque as linhas onde vai fazer o pesponto. Aqui eu vou fazer com 1,5 cm de cima para baixo e outra de 1,5 cm de baixo para cima. Meça o cós, divida em 4 partes. Retire uma parte fora e o restante é o tamanho do elástico que você vai precisar. Este meu elástico não é muito firme, então vou passar ele duplo para não correr o risco dele esgarçar quando eu fizer o pesponto. Passe o elástico no tunho e prenda as pontas com alfinete.
Faça uma costura nas pontas para prender. Depois, faça as 2 costuras de pesponto. Passe o ferro para fixar o franzido. Faça uma costura de 1 centímetro na parte de baixo do passante. Dobre a ponta e finalize com um pesponto na parte de cima. Reforce o pesponto com retrocessos. Corte o excesso de tecido da ponta do passante. Apare as sobras de tecido nas laterais do cós frente. Junte frente e costas da peça, colocando direito com direito. Deixe o cós frente aberto, posicione o cós costas dentro dele e alfinete. Abrace o cós costas com o cós frente, alinhando bem as costuras. Prenda bem com alfinetes para que esta parte não se mexa durante a costura. E alfinete toda a lateral. Passe uma costura reta para fechar e faça o acabamento na overlock.
Desvire a costura e o cós-costas estará embutido dentro do cós-frente. Agora é só finalizar o fechamento do cós-frente com um pesponto. Faça a costura bem rente ao cós pelo lado direito, pegando em cima do cós pelo avesso. Finalize a costura dos passantes frente com uma costura embaixo e um pesponto em cima. Reforce o pesponto com retrocessos. Corte o excesso de tecido dos passantes. Passe o ferro para assentar as costuras laterais. Vire a peça para o avesso. Alinhe as costuras de gancho e alfinete todo entre pernas. Passe uma costura reta para fechar e faça o acabamento na overlock. Depois, passe o ferro para assentar as costuras. Aproveitei e passei o overlock na barra, vai facilitar na hora de fazer a bainha. Vamos fazer a barra virada tipo barra italiana. Alguns chamam de barra italiana falsa, outros de barra virada. Eu gosto muito desta barra e chamo de barra virada tipo italiana. Vire a peça para o avesso. E dobre e passe a margem de costura de 1 centímetro. Dobre na marcação de 8 centímetros e confira se está do tamanho correto. Alfinete toda a barra, sempre conferindo o tamanho. Faça um pesponto na barra com uma costura reta. Volte a peça para o lado direito. E vire a barra em 4 centímetros. Confira se está certinho. Faça uma costura reta na lateral e no entrepernas para prender a barra no lugar. Se precisar, dê pontinhos à mão para segurar a barra. Depois, passe o ferro para vincar toda a barra.
ia colocar 2 botões, mas achei que ficou melhor com um só. Coloque o cós bem alinhado e prenda com um alfinete. Centralize o botão no meio e marque o tamanho do botão. Faça o desenho do caseado. O caseado fica do lado direito de quem veste e o botão aplique no lado esquerdo. Aqui estou usando a Facilita Pro da Singer 4423, que faz o caseado em um só passo. Coloque um alfinete para segurar o corte da casinha. Abra a casinha com cuidado e depois apare as sobras de linha. Caseado pronto, vamos ao botão. Marque o local do botão meio centímetro da borda do caseado. E aplique o botão. Aqui usei uma linha dupla e costurei sem passar para o lado interno. Vamos transformar este molde em uma segunda bermuda, modificando a barra dela e deixando ela mais comprida. Também vou acrescentar mais 1 centímetro de folga na lateral, pois quero ela mais soltinha. Vamos também acrescentar um bolso chapado nas costas. Pegue o mesmo molde e acrescente papel nas laterais e na barra. Estou usando aqui papel de outra cor para destacar bem as modificações. Vou deixar esta bermuda neste comprimento, de aproximadamente 50 centímetros de altura. E com uma barra de 5 centímetros. Vou acrescentar mais 1 centímetro de margem de costura. Aqui na lateral, coloque uma régua e risque reto até a nova barra. No entrepernas também. Depois acrescente 1 centímetro de folga na lateral. Coloque 1 centímetro em toda a lateral. Faça isto na parte da frente também. Risque reto no entrepernas e na lateral. Coloque a folga e faça igual na barra. Acrescente folga de 1 centímetro nas laterais do cós frente, nas laterais do cós costas e nas laterais do fundo de bolso e da vista do bolso. Para cortar a barra, dobre aqui nesta marcação para poder fazer o chanfrado da barra antes de cortar.
Imprima também o molde e o gabarito do bolso, que está em materiais aqui embaixo desta aula. Estou usando 1,50 m de linho misto para fazer o tamanho G. A diferença de tecido entre um tamanho e outro é de uns 10 centímetros. Tamanho P, por exemplo, seria 1,30 m e tamanho G1 seria 1,70 m. Para marcar a localização do bolso nesta segunda bermuda, o gabarito está do tamanho correto. Se for colocar bolso na primeira, retire a folga de 1 centímetro aqui da lateral ao usar este gabarito. Posicione o gabarito e marque a localização dos dois lados. Dobre e passe a margem de costura da boca do bolso. Faça um pesponto bem na pontinha. Vai ficar assim. Dobre as margens de costura e passe o ferro para vincar. Aqui passei overlock nas pontas, pois o meu tecido desfia muito. Coloque o bolso na marcação e alfinete no lugar. Passe um pesponto em toda a volta e faça uma costura de reforço nos cantos. Após aplicar os bolsos, feche o gancho, passe o ferro e costure todo o restante seguindo passo a passo do modelo anterior. Bermuda costurada, só falta os botões e a barra. Fiz a parte de cima igual à primeira e acrescentei os bolsos nas costas. Aqui na barra faremos diferente e esta terá uma barra simples de 2 viras. Vire 1 centímetro da margem de costura e depois vire 5 centímetros e passe um pesponto. Vai ficar assim, igual esta aqui.